Você já sentiu o peito apertar bem no meio do trânsito, como se as buzinas afinassem um coro contra você? Já teve aquela sensação de que o mundo inteiro está impaciente com a sua presença na rua? Como se cada motorista ao seu redor fosse um juiz silencioso da sua capacidade de dirigir? Já experimentou aquele momento em que o coração dispara sem razão aparente? As mãos começam a suar no volante, e você se pergunta se vai conseguir chegar ao seu destino sem ter um ataque de pânico bem ali, no meio de milhares de carros? Se eu disser que em apenas 10 segundos, usando uma técnica simples mas profundamente eficaz ensinada por Divaldo Franco, é possível devolver serenidade ao coração mais aflito, mesmo preso no pior engarrafamento de São Paulo, mesmo cercado pelo caos urbano mais intenso, uma técnica que cabe perfeitamente no intervalo de um semáforo fechado e que pode transformar não apenas seu relacionamento com o estresse do trânsito, mas sua forma de lidar com qualquer situação de ansiedade aguda na vida. Hoje você vai conhecer a história extraordinária de Aline, uma mulher corajosa que encontrou na sabedoria de Divaldo Franco uma ferramenta que salvou não apenas sua carreira, mas sua sanidade mental, e vai descobrir como uma prece relâmpago de 10 segundos pode ser aplicada em dezenas de situações diferentes do seu dia a dia. Esta não é apenas uma história sobre trânsito. É uma história sobre como recuperar o controle da nossa própria mente em um mundo que parece conspirar contra a nossa paz interior. Luzes de Divaldo. Histórias que abraçam. Aline tem 32 anos e há 5 anos trabalha como motorista de aplicativo em São Paulo. Ela conhece a cidade como poucos. Cada avenida, cada atalho, cada semáforo da região central. Sabe qual rua fica mais congestionada nos horários de pico? Conhece os bairros onde é melhor não parar à noite. Tem na ponta da língua os melhores trajetos para evitar o trânsito. Durante todos esses anos, Aline percorreu as ruas da maior cidade do Brasil com uma tranquilidade que seus colegas de profissão invejavam. Enquanto outros motoristas se estressavam com buzinas e engarrafamentos, ela mantinha a calma, conversava amenidades com os passageiros e até conseguia aproveitar o tempo parada no trânsito para ouvir podcasts e audiolivros. Aline era, como ela mesma gostava de dizer, uma motorista zen. Seus passageiros frequentemente elogiavam sua direção suave e seu humor tranquilo. Sua avaliação no aplicativo era consistentemente alta, com comentários como motorista super calma e viagem muito tranquila, aparecendo regularmente. Mas tudo mudou numa noite fria de dezembro de 2023, numa experiência que dividiria a vida de Aline em um antes e um depois muito claros. Era uma quinta-feira por volta das 22 horas. Aline havia acabado de deixar um passageiro na Vila Madalena, um executivo que voltava de um happy hour e que gastou toda a viagem falando ao telefone sobre planilhas e metas trimestrais. Ela estava parada no semáforo da rua Harmonia, checando o aplicativo para ver se aparecia uma nova corrida, quando 2 homens de moto se aproximaram do carro pelos lados. Tudo aconteceu muito rápido. Um deles quebrou o vidro do lado do passageiro, o outro apontou algo que poderia ser uma arma para ela. Em questão de minutos, que pareceram horas, levaram sua bolsa com documentos e dinheiro, seu celular pessoal e principalmente sua sensação de que o mundo era um lugar relativamente seguro. Fisicamente, Aline saiu completamente ilesa. Não teve nenhum arranhão. Mas emocionalmente, psicologicamente, era como se algo fundamental tivesse sido quebrado dentro dela. Uma confiança básica na vida, uma sensação de que ela tinha controle sobre seu próprio destino. Nos dias que se seguiram ao assalto, Aline tentou voltar à rotina normal. Afinal, precisava trabalhar, precisava do dinheiro, e racionalmente sabia que assaltos fazem parte da realidade de qualquer motorista profissional em São Paulo. Mas seu corpo não havia recebido o memorando sobre racionalidade. Depois daquele dezembro fatídico, cada freada brusca de um carro à frente acionava lembranças dolorosas daquela noite. Cada buzina mais alta fazia seu coração disparar, como se ela estivesse novamente sendo assaltada. Cada movimento súbito no trânsito, um motoqueiro passando muito perto, um pedestre atravessando fora da faixa, a fazia reviver aqueles momentos de terror puro.
Aline começou a sentir sintomas que nunca havia experimentado. A respiração falhava sem razão aparente. As mãos suavam constantemente no volante. Uma vontade quase irresistível de parar o carro e simplesmente abandonar a corrida tomava conta dela várias vezes por dia. Os passageiros começaram a perceber. Suas avaliações no aplicativo despencaram. Comentários como motorista muito nervosa e direção instável começaram a aparecer. Algumas vezes, passageiros chegaram a perguntar se ela estava se sentindo bem. Aline sabia que estava em uma espiral descendente. Várias vezes pensou seriamente em mudar de profissão, procurar um emprego em escritório, algo que não envolvesse estar na rua, exposta, vulnerável. Mas ela precisava do dinheiro. Como mãe solteira de uma menina de 8 anos, a flexibilidade de horários e a possibilidade de ganhos extras que o trabalho como motorista de aplicativo oferecia eram essenciais para sua situação financeira. Foi num momento de desespero crescente que o destino colocou em seu caminho uma informação que mudaria completamente sua trajetória. Era uma tarde de terça-feira. Aline estava levando uma senhora idosa para uma consulta médica no Hospital das Clínicas. A passageira, percebendo o nervosismo visível de Aline, que estava tendo dificuldade para manter as mãos firmes no volante, perguntou gentilmente se ela estava passando por algum problema. Aline, que normalmente não compartilhava detalhes pessoais com passageiros, se sentiu tocada pela sinceridade da pergunta e acabou contando sobre o assalto e como isso havia afetado sua capacidade de dirigir. Senhora ouviu com atenção e depois disse algo que ficaria gravado para sempre na memória de Aline. Querida, semana passada eu assisti a uma palestra de um homem muito sábio chamado Divaldo Franco. Ele falou sobre uma técnica interessante para momentos de ansiedade. Chamou de prece relâmpago, um diálogo íntimo que cabe no intervalo de um semáforo fechado. Intrigada, Aline pediu mais detalhes, mas a senhora apenas disse: procure por ele na internet. Tenho certeza de que pode te ajudar. Naquela mesma noite, depois de colocar a filha para dormir, Aline passou horas pesquisando sobre Divaldo Franco e suas técnicas para lidar com ansiedade e estresse. E foi assim que ela descobriu uma ferramenta que não apenas salvaria sua carreira, mas transformaria completamente sua forma de lidar com os desafios da vida. Entendendo a ansiedade ao volante era uma quarta-feira típica de São Paulo, daquelas em que o céu fica cinzento desde manhã e promete chuva que pode ou não vir. 18h20, horário de pico absoluto. Aline estava presa, na Marginal Tietê, no meio de mais um engarrafamento monumental que se estendia até onde a vista alcançava. Carros parados, motores ligados, fumaça subindo dos escapamentos numa dança lenta e tóxica. O ar-condicionado do carro lutava contra o calor do asfalto e dos milhares de motores ao redor. No rádio, o locutor anunciava mais um acidente que complicaria ainda mais o trânsito. No banco de trás, o passageiro, um homem de terno amarrotado, que cheirava a café frio e estresse. Batia a perna com impaciência, checando o relógio no celular a cada poucos segundos e suspirando alto o suficiente para que Aline sentisse a pressão. Vai demorar muito? Ele perguntou pela terceira vez. Em 5 minutos, com um tom que deixava claro sua irritação. Estou fazendo o possível, senhor. Aline respondeu, tentando manter a voz calma, mas sentindo a familiar onda de ansiedade começando a se formar no seu peito. À frente, atrás, dos lados, buzinas explodiam numa sinfonia cacofônica de irritação urbana. Um motoqueiro zigue-zagueava entre os carros com uma agressividade que fazia Aline se encolher no banco. Um caminhão na faixa ao lado soltava uma fumaça preta que invadia seu carro mesmo com as janelas fechadas. O coração de Aline disparou. Primeiro, foram 90 batimentos por minuto, depois 100, depois 120. Ela podia sentir cada batida como se fosse um tambor dentro do peito. As mãos começaram a suar, deixando marcas úmidas no volante de couro. A respiração ficou superficial e rápida, como se o ar dentro do carro tivesse ficado rarefeito. Era o mesmo padrão que se repetia várias vezes por dia desde o assalto. Uma espiral descendente que começava com um pequeno desconforto e, rapidamente,
Escalava para algo próximo do pânico. Aline conhecia bem essa sequência. Primeiro vinha a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Depois o coração acelerava. Em seguida começava a suar. Então vinha a sensação de que não conseguia respirar direito. E, finalmente, o pensamento de que ela ia desmaiar, ali mesmo no meio do trânsito, causando um acidente terrível. Naquele momento específico, presa entre milhares de carros e sentindo os primeiros sinais de um ataque de pânico se aproximando, Aline lembrou das palavras de Divaldo Franco que havia encontrado num vídeo na internet alguns dias antes. Com aquela voz pausada e cheia de sabedoria que se tornara familiar, Divaldo explicava: quando o medo grita por dentro, a alma pode responder em silêncio. 10 segundos de ligação consciente com o alto bastam para realinhar pensamentos e devolver serenidade ao coração mais aflito. 10 segundos. Parecia pouco tempo, mas Aline estava disposta a tentar qualquer coisa. Para entender melhor o que estava acontecendo com ela, Aline havia passado horas pesquisando sobre a fisiologia do pânico. Descobriu que quando nosso cérebro percebe uma ameaça, real ou imaginária, nossa amígdala cerebral, uma pequena estrutura em forma de amêndoa localizada no sistema límbico, dispara um alarme químico que inunda instantaneamente todo o corpo de adrenalina e cortisol. É uma reação de sobrevivência perfeita e necessária se você estiver fugindo de um predador na savana africana. O coração acelera para bombear mais sangue para os músculos. A respiração fica rápida para oxigenar melhor o sangue. Os músculos se tensionam para a ação. Os sentidos ficam hiperalertas. O problema é que essa mesma reação, tão útil para nossos ancestros caçadores-coletores, é completamente inadequada e contraproducente para lidar com o trânsito de São Paulo, uma reunião de trabalho estressante ou uma discussão com o cônjuge. Um estudo impressionante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publicado em 2024, revelou dados que explicavam perfeitamente o que Aline estava vivendo. A pesquisa acompanhou mais de 3.000 motoristas profissionais de grandes centros urbanos e descobriu que 41% daqueles que sofreram algum episódio traumático, assalto, acidente, agressão, relatam sintomas significativos de ansiedade aguda nos 6 meses seguintes ao evento. Mais impressionante ainda, 73% desses motoristas desenvolvem o que os pesquisadores chamaram de ansiedade antecipatória, o medo do medo. Começam a ficar ansiosos só de pensar em dirigir, criando um ciclo vicioso que pode se tornar incapacitante. Aline se encaixava perfeitamente nessas estatísticas. Mas as estatísticas, por mais esclarecedoras que fossem, não ofereciam uma solução prática para o problema. Foi aí que os ensinamentos de Divaldo Franco se mostraram revolucionários. Em suas palestras, Divaldo explicava que nossa mente tem um poder extraordinário, mas pouco explorado, de interromper esses ciclos de pânico através de técnicas simples, mas cientificamente fundamentadas, de respiração consciente e redirecionamento mental. Não se trata de negar o medo ou fingir que ele não existe, ensinava Divaldo com sua paciência característica. O medo tem sua função e merece nosso respeito. Mas quando ele se torna desproporcional à situação real, quando nos paralisa, em vez de nos proteger, precisamos oferecer a ele um caminho rápido e eficaz para se dissolver. A técnica que Divaldo desenvolveu e chamou carinhosamente de prece relâmpago era baseada em décadas de estudos sobre meditação, respiração consciente e o que a neurociência moderna chama de regulação emocional. Era uma ferramenta prática, cientificamente embasada e que podia ser aplicada em qualquer lugar, a qualquer momento, sem que ninguém ao redor percebesse. Foi então que Aline, ainda presa naquele engarrafamento da marginal, decidiu anotar no porta-luvas do carro os 3 passos da prece relâmpago que havia memorizado. Parar, respirar, falar. 3 palavras simples que esconderiam um poder transformador que ela ainda nem imaginava. O passageiro no banco de trás continuava impaciente, as buzinas continuavam tocando, o trânsito continuava parado, mas pela primeira vez em meses, Aline sentia que tinha uma ferramenta, uma estratégia.
Algo concreto que podia fazer além de apenas tentar se acalmar. No dia seguinte, durante uma corrida particularmente estressante para o aeroporto de Congonhas, com um passageiro atrasado que não parava de reclamar do trânsito, ela testaria pela primeira vez a técnica completa que Divaldo Franco havia ensinado. O que aconteceu a surpreendeu completamente e mudaria sua vida para sempre. A técnica de 10 segundos em detalheza técnica, que Divaldo Franco desenvolveu e chamou carinhosamente de prece relâmpago, é uma síntese genial de conhecimentos milenares sobre meditação e descobertas modernas da neurociência sobre regulação emocional. Consiste em 3 passos simples, mas precisos, que devem ser executados em sequência durante exatos 10 segundos. Cada passo tem uma função específica e uma duração otimizada para máxima eficácia. O primeiro passo é chamado de parar o circuito e leva aproximadamente 2 segundos. É o momento de interromper conscientemente o automatismo da reação de pânico. No momento em que Aline sentia a familiar onda de ansiedade começando a se formar, o coração acelerando, as mãos suando, a respiração ficando irregular, ela imediatamente aplicava esse primeiro passo. Colocava os pés conscientemente firmes no assoalho do carro, sentindo o contato sólido entre suas solas e o chão. Em seguida, soltava propositalmente as mãos do volante por um breve instante, apenas o suficiente para quebrar a tensão muscular que automaticamente acompanha a ansiedade. O movimento mais importante do primeiro passo era dar uma olhada rápida, mas intencional no espelho retrovisor. Mas não para ver o trânsito atrás dela, não para checar se algum carro estava se aproximando. Era para ver seu próprio rosto, para se reconectar com sua própria presença física, para lembrar a si mesma de que ela era uma pessoa real, consciente, capaz de escolhas, em vez de apenas uma vítima passiva das circunstâncias externas. Esse simples gesto de parar tinha um efeito neurológico profundo. Quebrava o automatismo do pânico e criava o que os neurocientistas chamam de espaço de resposta. Um pequeno intervalo de consciência, onde em vez de reagir compulsivamente, uma pessoa pode escolher como responder. O segundo passo é respirar consciente e leva aproximadamente 4 segundos. Aline havia aprendido um padrão respiratório específico que Divaldo Franco ensinava. Inspirar pelo nariz, contando mentalmente até 2. Segurar o ar nos pulmões por 1 segundo. E depois, expirar pela boca contando até 3. 2 para inspirar, 1 para segurar, 3 para expirar. Parecia simples, mas esse padrão não foi escolhido aleatoriamente. Pesquisas publicadas na Revista Brasileira de Psicofisiologia em 2023 demonstram que essa proporção específica de respiração ativa o que os cientistas chamam de resposta de relaxamento, uma cascata de mudanças fisiológicas que diretamente contrabalança a resposta de estresse. Quando respiramos dessa forma controlada, enviamos sinais específicos através do nervo vago, o maior nervo do sistema nervoso parasimpático, que comunica diretamente ao cérebro que não há perigo real presente. A frequência cardíaca diminui, a pressão arterial se normaliza, a tensão muscular se reduz e os níveis de cortisol no sangue começam a cair. Em outras palavras, respirar dessa forma específica envia um sinal bioquímico direto para todo o sistema nervoso de que é seguro relaxar. O terceiro e último passo é falar internamente e leva os últimos 4 segundos da técnica. Aqui, Aline pronunciava mentalmente uma frase curta, personalizada e positiva. No caso dela, depois de experimentar várias opções, escolheu: eu estou segura, guiada e calma. Cada palavra havia sido escolhida conscientemente. Segura, para contrabalançar diretamente o sentimento de vulnerabilidade que o assalto havia deixado. Guiada, para lembrar que ela não estava sozinha no mundo, que havia uma inteligência maior cuidando dela. Calma, para ancorar o estado emocional que ela queria cultivar. Divaldo Franco enfatizava a importância de cada pessoa criar o que ele chamava de um telegrama de luz, uma frase sem verbos de negação, focada exclusivamente no estado desejado, não no problema que se quer evitar.
Em vez de pensar não vou ter medo, o que paradoxalmente mantém o foco no medo, Aline aprendeu a declarar: eu estou calma. Em vez de não vai dar errado, que ainda carrega a energia da preocupação, ela afirmava: eu estou guiada. A neurociência explica por que isso funciona. Nosso cérebro não processa negações da mesma forma que afirmações. Quando pensamos não vou ter medo, a parte mais primitiva do cérebro registra principalmente a palavra medo e interpreta isso como um sinal de que há algo a temer. A primeira vez que Aline aplicou a técnica completa foi numa situação quase cinematográfica em sua intensidade. Era uma quinta-feira à tarde. Ela estava parada num farol vermelho na Avenida Faria Lima, uma das artérias mais movimentadas de São Paulo. No banco de trás, um executivo atrasado para uma reunião importante checava obsessivamente o relógio e suspirava alto a cada poucos segundos. Do lado esquerdo, uma sirene de ambulância se aproximava, criando aquele som agudo e penetrante que faz todo motorista ficar tenso. Atrás dela, um motociclista impaciente buzinava repetidamente, mesmo com o sinal claramente vermelho. Pedestres atravessavam fora da faixa, carros tentavam furar o sinal amarelo, e o caos urbano típico de São Paulo estava em plena exibição. Aline sentiu o familiar aperto no peito começando a se formar. O coração deu aquele primeiro sinal de aceleração. As palmas das mãos começaram a ficar úmidas. Era o início da cascata de pânico que ela conhecia tão bem. Mas desta vez, em vez de apenas tentar respirar fundo ou se acalmar, estratégias vagas que nunca funcionavam, ela tinha uma ferramenta específica, um protocolo claro para seguir. Imediatamente, colocou os pés conscientemente firmes no assoalho do carro, sentindo o contato sólido. Soltou as mãos do volante por um instante, permitindo que a tensão nos ombros e braços se desfizesse, e se olhou rapidamente no espelho retrovisor, fazendo contato visual consigo mesma. Passo 1. Parar o circuito. 2 segundos exatos. Em seguida, respirou de forma controlada e consciente. Inspirou pelo nariz contando mentalmente até 2. Segurou o ar nos pulmões por 1 segundo. Expirou pela boca contando até 3. Passo 2. Respirar consciente. 4 segundos exatos. Por fim, disse mentalmente com intenção e clareza: eu estou segura, guiada e calma. Passo 3. Falar internamente. 4 segundos exatos. Total. 10 segundos precisos de técnica aplicada. Quando o sinal abriu e ela colocou o carro em movimento, Aline percebeu algo que a deixou genuinamente surpresa. Seu corpo não estava tremendo como costumava acontecer em situações de estresse. Suas mãos estavam firmes e secas no volante. Sua respiração estava tranquila e regular. Seu coração batia em ritmo normal. Pela primeira vez em meses, ela completou uma corrida sem sentir que estava lutando contra um inimigo invisível dentro do próprio peito. O executivo no banco de trás, que havia passado toda a viagem reclamando do trânsito, comentou ao descer: nossa, você dirige super bem, muito suave. Obrigado pela paciência. Nas 3 semanas seguintes, Aline se dedicou a praticar a prece relâmpago com a disciplina de um atleta em treinamento. Fez questão de aplicar a técnica pelo menos 5 vezes por turno de trabalho, mesmo em situações onde não estava sentindo ansiedade, para que se tornasse automática nos momentos de maior estresse. Começou a manter um pequeno caderno no carro, onde anotava sua frequência cardíaca antes e depois de cada aplicação da técnica, usando um aplicativo no celular que mede os batimentos através da câmera. Os resultados foram objetivos e impressionantes. Sua frequência cardíaca média nos momentos críticos caiu de 97 batimentos por minuto para 79. Mais importante ainda, a variabilidade diminuiu significativamente. Em vez de picos súbitos de 120 ou 130 batimentos, seu coração raramente passava de 90, mesmo nas situações mais estressantes. Mas mais importante que os números era a sensação subjetiva de controle que estava voltando à sua vida. Pela primeira vez desde o assalto, Aline sentia que tinha uma ferramenta confiável, algo que realmente funcionava, para lidar com os momentos difíceis. Era
Como ter descoberto um superpoder secreto que ninguém mais sabia que existia. Resultados e expansão 30. Dias depois de começar a praticar sistematicamente a prece relâmpago, Aline tomou uma decisão que ela mesma não acreditava ser possível apenas um mês antes. Voltou a aceitar corridas noturnas. Era uma decisão carregada de simbolismo. Desde o assalto em dezembro, ela havia evitado completamente trabalhar depois das 20 horas. Mesmo perdendo uma quantidade significativa de dinheiro, já que as corridas noturnas geralmente pagam mais devido à demanda e às taxas dinâmicas. O medo de repetir aquela experiência traumática era mais forte que a necessidade financeira. Mas naquela quinta-feira de março, quando o aplicativo mostrou uma corrida de alta demanda saindo da Vila Olímpia, às 22 horas, Aline respirou fundo, aplicou rapidamente sua técnica de 10 segundos e aceitou a viagem. Durante todo o trajeto, ela monitorou suas reações internas. Cada sombra suspeita, cada motoqueiro que se aproximava, cada semáforo vermelho em área menos movimentada, tudo isso ainda disparava um pequeno alerta em seu sistema nervoso. Mas agora, ela tinha uma resposta imediata e eficaz para esses momentos. Parar, respirar, falar. 10 segundos. E a calma voltava. Quando chegou em casa naquela noite, depois de completar 3 corridas sem nenhum incidente e sem nenhum ataque de pânico, Aline se olhou no espelho e teve uma conversa franca consigo mesma. É como se eu tivesse ganhado um espaço interno, ela descreveu mais tarde numa conversa com sua melhor amiga. Onde antes havia apenas tensão, medo e uma sensação constante de que algo ruim estava prestes a acontecer, agora existe um lugar de calma onde posso me refugiar a qualquer momento. A transformação de Aline não era apenas subjetiva ou anedótica. Uma meta-análise impressionante publicada pela Universidade de Lisboa em 2025 havia estudado mais de 2.000 casos de pessoas que praticavam regularmente microtécnicas de respiração consciente combinadas com afirmações positivas. Exatamente o que a prece relâmpago representava. Os resultados da pesquisa foram surpreendentes e validaram cientificamente o que Aline estava experimentando na prática. A prática regular dessas técnicas reduziu os níveis de cortisol salivar, o principal biomarcador do estresse crônico, em uma média de 18%. Mais impressionante ainda, os participantes que praticavam as técnicas por pelo menos 30 dias consecutivos mostraram mudanças mensuráveis na estrutura cerebral, com aumento da densidade de massa cinzenta no córtex pré-frontal, a área responsável pela regulação emocional, e redução da atividade na amígdala, o centro do medo no cérebro. Em outras palavras, a prática estava literalmente remodelando o cérebro de Aline de uma forma que a tornava naturalmente mais resiliente ao estresse. Mas Aline não parou por aí. Percebendo o poder transformador da técnica, ela começou a compartilhar seu conhecimento com outros motoristas. Gravou um áudio de 30 segundos, explicando o passo a passo da prece relâmpago e compartilhou através de grupos no WhatsApp, frequentados por motoristas de aplicativo. A resposta foi imediata e entusiástica. "Cara, isso funciona mesmo", escreveu um colega chamado Roberto. "Testei hoje quando um cara me fechou na Radial Leste, e normalmente eu ia ficar nervoso o resto do dia. Fiz essa técnica que você ensinou e em 10 segundos estava de boa. Genial", comentou uma motorista chamada Sandra. "Fiz isso quando estava presa na 23 de maio por 2 horas e consegui manter a calma. Antes eu ia ter uma crise de ansiedade total." Logo Aline descobriu que a técnica funcionava muito além do contexto específico do trânsito. Começou a usar os 3 passos: parar, respirar, falar, em filas intermináveis de bancos, onde a espera e a burocracia sempre a deixavam irritada. Durante chamadas de vídeo estressantes com o chefe da empresa de logística, onde tinha um trabalho de meio período. Quando a filha fazia birra no supermercado e ela sentia a ansiedade social de ser julgada por outros pais, até descobriu que a técnica funcionava perfeitamente para lidar com insônia. Quando acordava às 3 da manhã com a mente disparada, preocupada com contas a pagar ou problemas do dia seguinte, aplicava a prece relâmpago deitada na cama e conseguia voltar a dormir rapidamente. A beleza da técnica
estava na sua simplicidade absoluta e versatilidade universal. 10 segundos que podiam ser aplicados em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer situação de estresse, sem que ninguém ao redor percebesse que ela estava fazendo alguma coisa. 6 meses depois de aprender a técnica, Aline fez uma reflexão que resumia perfeitamente sua jornada de transformação. Eu passava o dia inteiro pensando que o problema era o trânsito, as buzinas, os outros motoristas, os passageiros estressados, a violência urbana. Mas descobri que o problema real era minha reação automática a tudo isso. E quando mudei minha reação, quando aprendi a responder em vez de apenas reagir, mudei minha vida inteira. A frase ecoava diretamente os ensinamentos de Divaldo Franco. Não podemos sempre controlar o que acontece conosco, mas sempre podemos escolher como responder ao que acontece conosco. 1 ano depois do assalto que quase destruiu sua carreira e sua paz mental, Aline não apenas havia recuperado sua confiança como motorista, ela havia se tornado uma pessoa mais resiliente, mais centrada, mais capaz de lidar com os desafios inevitáveis da vida. E tudo isso começou com 10 segundos de uma técnica simples que Divaldo Franco havia desenvolvido para ajudar pessoas exatamente como ela. Como o próprio Divaldo sempre ensinava. Não se trata de fugir do medo ou pretender que ele não existe. Trata-se de oferecer a ele um caminho rápido, eficaz e respeitoso para se dissolver, permitindo que nossa verdadeira natureza, que é amor, paz e serenidade, brilhe através das nuvens temporárias da ansiedade. A prece relâmpago não eliminou os desafios do trânsito paulistano. As buzinas continuaram tocando, os engarrafamentos continuaram acontecendo, motoristas impacientes continuaram existindo, e a possibilidade de violência urbana continuou sendo uma realidade. Mas Aline havia descoberto algo muito mais valioso, que a ausência de problemas. Ela tinha uma ferramenta interna, uma técnica cientificamente validada e espiritualmente fundamentada, que a tornava capaz de navegar com serenidade através de qualquer tempestade emocional. E o mais importante, ela podia ensinar essa ferramenta para outras pessoas que estavam passando pelas mesmas dificuldades, multiplicando a paz e a resiliência no mundo. Uma pessoa de cada vez. Recapitulação dos 3 pilares. Chegamos ao final desta jornada de descoberta e transformação. E é fundamental recapitular os 3 pilares da prece relâmpago de Divaldo Franco que revolucionaram a vida de Aline. Pilares que podem ser aplicados por qualquer pessoa em qualquer situação de estresse agudo. Primeiro pilar: parar o circuito. Este é o momento de interromper conscientemente o automatismo da reação de pânico. Reconhecer o gatilho físico da ansiedade, coração acelerando, mãos suando, respiração irregular, e responder com ações físicas deliberadas. Pés firmes no chão, mãos conscientemente soltas, olhar no espelho para se reconectar consigo mesmo. Este primeiro passo quebra a espiral automática do medo e cria um espaço de consciência onde a escolha se torna possível. Segundo pilar: respirar conscientemente. Interromper a cascata adrenérgica através de um padrão respiratório específico e cientificamente validado. Inspirar pelo nariz por 2 tempos, segurar nos pulmões por 1 tempo, expirar pela boca por 3 tempos. Este padrão ativa diretamente o sistema nervoso parasimpático, enviando sinais bioquímicos para todo o corpo de que é seguro relaxar. O resultado é diminuição da frequência cardíaca, redução da pressão arterial e normalização dos níveis de cortisol. Terceiro pilar: falar internamente. Redirecionar o pensamento através de uma frase âncora positiva, pessoal e cuidadosamente construída. Criar seu próprio telegrama de luz, focado exclusivamente no estado desejado, nunca no problema que se quer evitar. Em vez de não vou ter medo, afirmar eu estou calma. Em vez de não vai dar errado, declarar eu estou guiada. Este redirecionamento consciente do diálogo interno reprograma os padrões neurais automáticos e instala novos circuitos de resposta baseados em calma e confiança. 3 passos simples, 10 segundos no total.
um poder transformador que pode ser aplicado em qualquer situação de estresse, ansiedade ou pânico. Como Aline descobriu através de meses de prática, a técnica funciona não porque luta contra o medo, mas porque oferece um caminho rápido, respeitoso e cientificamente embasado para que ele se dissolva naturalmente, permitindo que nossa verdadeira natureza de paz e serenidade se manifeste. A prece relâmpago é mais que uma técnica de gestão de estresse. É uma ferramenta de autoconhecimento, uma forma de recuperar o controle sobre nossas próprias reações emocionais e um caminho prático para viver com mais presença e serenidade em um mundo cada vez mais acelerado e estressante. Obrigado por me acompanhar nesta jornada profunda de descoberta e transformação pessoal. A história de Aline nos mostra uma verdade fundamental sobre a natureza humana, que sempre temos escolha sobre como responder aos desafios da vida, mesmo quando não podemos controlar os desafios em si. 10 segundos podem parecer um tempo insignificante em um mundo onde tudo acontece rapidamente, onde somos constantemente bombardeados por estímulos e demandas. Mas como vimos hoje através da experiência de Aline, 10 segundos de técnica aplicada conscientemente são tempo suficiente para devolver serenidade ao coração mais aflito e transformar completamente nossa relação com o estresse e a ansiedade. A prece relâmpago de Divaldo Franco representa algo mais profundo que uma simples técnica de relaxamento. É uma ponte entre a sabedoria espiritual milenar e a neurociência moderna, uma ferramenta que honra tanto nossa necessidade prática de lidar com desafios cotidianos, quanto nossa natureza mais profunda de seres espirituais em busca de paz e serenidade. No próximo episódio da nossa série, vamos explorar uma transformação ainda mais desafiadora e inspiradora. Você vai conhecer a história extraordinária de Sofia, uma adolescente de 15 anos que descobriu nos ensinamentos de Divaldo Franco as ferramentas não apenas para superar o bullying que sofria na escola, mas para se tornar uma fonte de cura e transformação para seus próprios agressores. É uma história sobre como o que parece ser nossa maior fraqueza pode se tornar nossa maior força, e como a empatia verdadeira pode transformar inimigos em aliados através da aplicação prática da sabedoria espírita. Na descrição deste episódio, você encontra um guia passo a passo detalhado da técnica da prece relâmpago, com instruções práticas para personalizar cada um dos 3 pilares de acordo com sua situação específica de vida. Se a história de Aline te inspirou, se você reconheceu em suas experiências algo da sua própria jornada com ansiedade e estresse, por favor, compartilhe este episódio com alguém que precisa descobrir que é possível encontrar calma no meio do caos urbano e da pressão moderna. Deixe nos comentários qual situação da sua vida poderia ser transformada pela aplicação regular da prece relâmpago. Sua experiência pode ser exatamente o encorajamento que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo em direção a uma vida mais serena e centrada. E lembre-se sempre desta verdade que Aline descobriu e que pode transformar sua vida também. 10 segundos de silêncio consciente, de respiração intencional, de redirecionamento mental, podem valer quilômetros de paz interior, anos de terapia e uma transformação completa na qualidade da sua experiência de vida. Até nossa próxima jornada de luz, sabedoria e transformação prática. Um forte abraço cheio de gratidão e serenidade.